Ele tinha que fazer alguma coisa para que essa comunhão fosse, mais uma vez, ofertada. Ele tinha que nos dar um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Amém. Então, a primeira visualização que eu mostrei foi Jesus lá em cima. Ele estava lá mesmo. Lá com o Pai e tudo mais. Há quem diga, há teólogos que dizem, inclusive, que no Gênesis ele também estava lá, né? Façamos o homem à nossa imagem. Como assim nossa? Não é um Deus. Mas nós cremos que Jesus e o Espírito Santo, os anjos também talvez, né, estivessem lá também. Há teólogos que afirmam isso. Amém. Jesus estava lá em cima. Ele teve que descer para cá e já eu explico isso. Jesus estava lá em cima, faça uma setinha na sua visualização, pum, Jesus desceu aqui. O que era verbo, agora é o quê? Carne. Amém. Começou a pregar, começou a fazer milagres, isso, aquilo, outro. E o que aconteceu depois? Foi crucificado. Nossa terceira visualização. Mas cada coisa dessa tem um significado. E tem tudo a ver com o câncer. Vamos lá. O câncer maligno nos leva ao quê? A morte. A morte, meu querido. Aí Pacelli responde neste microfone. O pecado, qual é o salário dele? A morte. Podemos então fazer a comparação entre câncer e pecado? Com certeza. Com certeza, meu querido. Então pronto, assumindo, pois, essa foi a correlação louca que eu vi na minha cabeça naquele momento no seriado. O câncer leva à morte. O pecado também leva à morte. Então eu posso tirar a morte aqui, câncer igual a pecado também. E era justamente isso que estava sendo proliferado. Eu falei certo? Multiplicado, por via da dúvida, né? Estava sendo multiplicado naquela época no Antigo Testamento. O pecado, ele multiplicou-se de forma incrível, desde sempre, desde o Gênesis, desde Adão, desde Caim e assim por diante. Então tinha que haver um jeito para aquilo. E nós mesmos não podíamos dar esse jeito. Nós não podíamos. A Bíblia diz que os nossos bons atos, como eu disse na sexta-feira, eram meros trapos de roupa imunda. No hebraico isso significa que os trapos de roupa imunda eram os trapos que revestiam o morto e revestiam também quem? Os leprosos, os doentes, meu querido. Para eles aquilo era imundície. Então se cada bom ato nosso era como um mero trapo de roupa suja, meu Deus do céu. Imagina os maus atos. Imagina aí os maus atos como é que era visto por Deus, meu querido. CC. Então vamos, não entendi. Então vamos lá. É o seguinte: câncer, morte, pecado, morte, câncer igual a pecado. O pecado estava multiplicado, assim como as células do câncer, as células do nosso corpo estavam se multiplicando dentro do nosso corpo, que causaram um tumor. Eu posso chamar assim esse tumor agora de pecado? Não, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que quem tem câncer tem pecado, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu espero que todos estejam entendendo a minha correlação. Amém? Então vamos lá. Como nós não podíamos nos salvar, como nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, Deus mandou Jesus. Para contrair todo o câncer da humanidade. Exatamente, rapaz. Ele contraiu todo o câncer imundo da humanidade sobre ele. Ele puxou isso, ele puxou essa responsabilidade, ele puxou esse pesar, ele puxou essa dor, irmão, para ele. Já fala até em Isaías, né? Ele carregou sobre si nossas dores, nossas iniquidades. E levou sobre si. Ele levou, cara. Amém? Então, olha a correlação aqui perfeita. Eu fiz aqui um quadrozinho interessante, bem rápido. A pessoa com câncer pode ser genético. Jesus também estava predestinado a isso, meu querido. É genético, ele não fez nada para merecer isso. Ele não fez. Mas ele entrou em comunhão conosco na terra e tomou sobre si essas nossas dores, esse nosso pesar, esse nosso pecado, esse nosso câncer infeliz do pecado. O fator externo pode ajudar a proliferação. E qual foi o fator externo agora? Agora eu quero saber. O pecado dentro do corpo chamado igreja. Na sexta-feira eu perguntei para várias pessoas, como é seu nome? Aí um disse, Leonardo. Como é seu nome? Mercedes. Aí eu disse, rapaz, o seu nome não é esse não, o seu nome é igreja. O nosso nome é igreja. Nós como cristãos, o nosso nome é igreja. Então, se eu digo assim, essa aqui é a mão do Lucas. Amém? Ela tem um nome, ela é mão. Mas se eu quiser chamar essa mão, eu vou ter que me chamar também o Lucas, é ou não é, Euri? Então se eu chamar o Euri, eu posso chamar a igreja, vem cá.
Igreja, vem cá. Igreja locutora, vem cá. Eita. Eu estou te chamando. Mas o Euri, sabe que o nome dele é Euri, que ele é uma parte desse corpo, onde quem que é a cabeça? Cristo. A Bíblia diz isso, a Bíblia nos assegura. Cristo é o cabeça. Então, as células, parte desse corpo, igreja, estavam impuras. Estava se proliferando, estava multiplicando o pecado dentro desse corpo chamado igreja. E Cristo veio também para fazer isso. Data certa de morte, um câncer maligno tem uma data certa de morte. Será que Jesus também sabia que a data que ele ia morrer? É chegada a hora. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. E ele diz, rapaz, eu tenho que ir porque o Consolador virá e tudo mais. E naquele momento na oração lá no deserto, Tenho que preparar uma morada. preparar a morada para nós. E naquele dia lá no deserto, ele chorou. Foi pensando que não ia morrer? Foi sabendo que não ia morrer? Sabendo, pois, que ia morrer, meu querido. O estresse dele foi tão alto grau que ele chorou com sangue. Suou sangue. Suou sangue. Os médicos disseram que para isso acontecer tem que ter um nível de estresse muito grande. Extremo. E olha aqui, nível de estresse é onde? Psique. Afetou o quê? O corpo. Psicossomática a parada aqui, tá entendendo? A mente de Jesus doía tanto que ele suou sangue. E você diz assim, Jesus não teve medo não. Não teve? Quando a pessoa diz assim, Pai, por favor, se puder, afasta de mim esse cálice. Isso não é medo? É medo, meu querido. Ele era humano. Ele era humano. Ele afasta de mim, mas seja feito o que for de tua vontade. Isso é que é ser fiel. Eu vejo outra dor também aí, que não é muito citado por aí nas pregações, né? Que é a dor da separação dele com os discípulos. Porque ele ia subir ao Pai e ia deixar a presença física dele aqui com as pessoas que Vocês ele vão ser amava. perseguidos, não foi isso que ele disse? E ele queria estar do lado presente em carne. Com Lógico que ele certeza. está em espírito conosco, né? Mas ele queria estar em carne. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Isso. Glória a Deus. Então vamos lá. Se você ainda não acredita, mesmo eu tendo feito essas correlações loucas aqui e tudo mais, vamos a uma passagem maravilhosa de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos que vão do 16 ao 21. Não precisa pegar a Bíblia, mas por favor, preste muita atenção nisso que a gente está finalizando. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, conhecem agora segundo o Espírito. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, ele estava lá no céu, Espírito veio e se fez carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. De que modo eles conhecem? Agora em Espírito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, meus queridos, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você quer ser novo? Você quer ser novo? Você não aguenta mais essa tristeza, esse pecado, essas coisas que você está fazendo, que só estão lhe deixando mais próximo do buraco, ou não estão te deixando sair desse buraco? Se faz nova criatura, meu irmão. Se faz nova criatura. Conhece a Cristo, conhece esse Deus maravilhoso que te dá o ministério da reconciliação e pronto. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Estou lendo a Bíblia, hein? Estou lendo a Bíblia. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, com Ele, por meio de quem? Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus, ele ainda explica, né? Você não está entendendo, não? Ele explica. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Meu querido, se está dizendo aqui que estava reconciliando, é porque antes não havia uma conciliação. Devido O pecado, devido àquele câncer que estava dentro da sociedade, dentro dos religiosos da época, eu ia falar cristãos de novo, né? Os religiosos da época, e nos deu o ministério da reconciliação, reconciliando consigo comum, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E um dia eu quero pregar aqui sobre isso, o que é ser embaixador de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, ou seja, quando nós estamos falando em nome de Cristo, é como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. É quase está implorando aqui, meu filho, se reconcilie com Deus. Você precisa disso, não é Deus que precisa disso, não. Aquele, pois, que não conheceu o pecado, está falando de quem? Jesus Cristo. Aquele, pois, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Acabou. Acabou. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha pecado, estava lá no céu, a correlação que eu fiz, desceu, se fez pecado por nós naquela cruz, tomou nossas dores, tomou nossos pecados, tomou nosso câncer, pôs sobre ele mesmo. Ele teve que ter câncer, ele teve que ser o maior pecador da humanidade naquela cruz, para que pudéssemos ser livres. E pela graça e única e exclusivamente por ela, nós somos livres em Cristo Jesus. Amém.